Oi, pessoal! Estamos voltando então após o recesso para dar continuidade aos nossos vídeos e bate-papos sobre a quarentena do Covid-19. Eu sou a Andréia Bismec Costa Biazar, psicóloga escolar educacional, e vamos juntos dar sequência à estratégia da Secretaria Municipal de Educação de Piraquara. Quero falar com você hoje sobre enfrentamento de perdas e lutos. Tema muito pertinente, né? Infelizmente, esta doença tem levado algumas pessoas, né? Algumas pessoas estão falecendo, entes queridos, e precisamos discutir um pouco sobre isso. Como que a gente pode fazer para lidar com esta fase? Na psicoterapia relacional sistêmica, que é a minha concepção de trabalho na psicologia, a gente entende que qualquer tipo de perda vai provocar algumas reações e poderá ser trabalhada com algumas estratégias. Então, não importa o tipo de perda, acontecerão estas reações e poderão ser trabalhados aqueles passos. Pode ser uma perda de status, uma perda de uma pessoa, uma perda de um relacionamento, uma perda financeira, material, não importa o tipo de perda. Falando sobre a morte, é um processo que é inevitável. A gente não para pensar sobre isso, mas faz parte do ciclo de vida. Todos os seres vivos partirão em algum ponto. Claro que a hora que acontece é muito difícil, causa uma dor infinita, é muito devastador. Então vamos pensar assim que as perdas, ou melhor, a forma que nós vamos lidar com as perdas vai depender muito de como foi construído em mim minha resiliência, minha capacidade de se frustrar, como é que no meu sistema familiar, minha família construía esses conceitos comigo. Quando alguém ficava desempregado, quando alguém morria, quando algum animalzinho partia. Então, como que isso era trabalhado? Vai então dar uma configuração ou outra. Então, como que isso foi se dando no meu sistema familiar? Quero falar para vocês que depende também das experiências de vida que eu tive. Qual é o repertório antigo que eu tenho constituído nas minhas experiências com perdas? Se eu tive várias situações, eu tenho um jeito de lidar. Se eu não tive muitas, eu tenho outro jeito de lidar. Então, isso tudo vai dando novas configurações. Todas as pessoas, quando tiverem perdas de qualquer tipo, passarão por situações nessas fases de luto pelo que elas perderam, porque elas se sentem lesadas. Normalmente, a primeira delas, na hora do choque, é um processo de negação. Não, isso não aconteceu, eu não quero acreditar. Ou então você fica fazendo jogos mentais de, mas e se não tivesse acontecido? Claro, porque é muito doloroso, muito difícil. Essa negação será maior ou menor dependendo do tipo de perda também que a gente estiver falando. Normalmente, então, é um primeiro mecanismo de defesa que a gente vai utilizar. Depois a gente parte para um processo de raiva. Raiva da gente, raiva das pessoas, raiva da nossa vida, raiva de médicos ou raiva de Deus. Há um processo de revolta, porque nos sentimos lesados quando a gente perde algo, quando a gente está vivendo um luto. Então faz parte dos processos de luto. Sentir negação, sentir raiva. A gente pode fazer a barganha também, que é uma espécie de negociação. Negociação com Deus, negociação com a gente mesmo, para tentar voltar ao que era antes. Então a gente fica nesse processo mental de tentar fazer algumas negociações. A gente também pode entrar num estado depressivo, que é afundar, não querer sair da cama, chorar muito, sentir muita tristeza, se retrair, ficar introspectivo. Todos aqueles comportamentos que fazem parte de um quadro depressivo e ter desmotivação,
não quer sair da cama, não quer tomar banho, não quer falar com ninguém, né? Isso é muito comum na vivência do luto. De repente até não querer comer. E também pode acontecer o contrário, a pessoa fica muito ativa, quer falar com todo mundo, quer fazer tudo, que é a fase inicial da negação também. Portanto, é importante a gente frisar que elas não acontecem nessa sequência que eu falei, elas acontecem simultaneamente e para cada pessoa. Pode ser que a raiva se apresente primeiro e ela tenha a revolta, pode ser que ela negue depois, pode ser que ela tente barganhar primeiro, mas normalmente nos processos de luto e de perdas a gente vai passando por essas reações, até que a gente possa chegar na reação de aceitação, que é aquela fase onde não há mais o desespero, onde eu consigo retomar minha vida, minha rotina e eu consigo fazer uma caminhada. Na psicoterapia relacional sistêmica, que eu falava que é a minha conceituação, nós entendemos que o luto pode ser trabalhado com as pessoas em 4 passos principais. Eu queria propor isso para vocês e falar um pouquinho disso. O primeiro deles seria a gente chorar a dor. Só lembrando que não adianta eu querer ir para o próximo passo sem dar conta do primeiro. Um depende do outro, seria um processo. Processo é uma coisa que é demorada, que não é da noite para o dia, não existe milagre e um passo depende do outro. Para eu chorar a dor significa que eu irei fazer isto de várias formas. Eu vou me expressar, eu vou falar com pessoas, eu vou chorar de verdade com lágrimas, desespero, eu vou escrever sobre isso, eu vou blasfemar, eu vou reclamar, eu vou gritar, mas eu preciso chorar a dor, porque é um processo de dor infinita, de uma tristeza enorme, que eu não consigo nem acreditar que aconteceu. A falta é muito grande, a saudade é muito grande. Então eu preciso desfalecer, me desesperar e chorar minha dor. O tempo que eu precisar. No processo de luto, a gente vai ficar até chato e repetitivo, porque a gente precisa falar disso. Precisa pôr para fora. A segunda etapa do processo, depois que eu chorei a dor, é eu expressar a raiva. Lembra que eu falava que quando a gente perde coisas, a gente se sente lesado? A gente se sente com raiva de tudo, de Deus, de pessoas, de médicos, de infinitas coisas. Então nós precisamos expressar isso no corpo. Não adianta só expressar escrevendo e falando. A gente precisa trazer literalmente para o concreto esta raiva. Então, na minha linha de trabalho, a gente usa algumas concepções da psicologia corporal. Então, a gente trabalha com as pessoas em luto, fazendo elas expressar isso literalmente no concreto. Chutando, gritando, quebrando coisas, socando saco de boxe, rabiscando cartaz, estourando bexiga, indo para o banheiro gritar, socando algum móvel, um objeto que possa fazer isso. A gente não vai bater em pessoas, mas a gente vai usar métodos e formas de trazer isso para fora, essa expressão, porque dá muita raiva e precisa ser expressa, porque senão o luto não é trabalhado. Desculpa, a gente já está indo para o terceiro passo. Agora, no terceiro passo, então eu já chorei a dor, eu já expressei a raiva, agora eu vou para a limpeza de culpas. Por mais que você ache que você não se sente culpado, inconscientemente nós sempre nos sentimos culpados nos processos de luto. Esta culpa porque eu estou me sentindo impotente, porque eu estou me sentindo incompetente, porque eu estou me sentindo solitário, então, porque eu não fiz o que eu deveria ter feito, porque eu podia ter falado tal coisa. Então a gente sempre entra nesse processo de ficar se culpando. E essa culpa precisa ser feita a limpeza.
Da mesma forma que na raiva nós entendemos na concepção sistêmica e que a gente usa coisas da psicologia corporal, que não adianta só expressar falando, escrevendo, a culpa também ela precisa ser limpa de maneiras energéticas, então não adianta só expressar. Então, nós usamos na TRS, Terapia Relacional Sistêmica, rituais para fazer isso. Rituais da religião da pessoa, rituais com fogo, rituais com água, rituais com terra, rituais com incensos. A gente usa para fazer limpeza de culpa, limpeza de vibração, porque a gente trabalha com alguns conceitos, então, energéticos. Mas lembrar para vocês que eu preciso chorar a dor, expressar a raiva, limpar minha culpa, para daí eu entrar lá no quarto passo, que seria finalmente realizar novos projetos. Quando eu passei por todo esse processo para trabalhar o meu luto, eu consigo então começar a pensar em novos projetos. Então vocês percebem que nesse processo não adianta eu querer ir para o quarto passo e pensar já no que eu vou fazer na minha caminhada em novos projetos se eu não chorei ainda, se eu ainda não expressei toda a minha raiva, porque eu estou me sentindo lesado, porque eu estou me sentindo incompetente, porque eu estou me sentindo sozinho, porque a dor é infinita, porque eu não consigo acreditar. Então eu preciso fazer toda essa caminhada e por fim limpar essas culpas de mim, elas têm que ser dissipadas, têm que ser tiradas de mim. Por isso a gente usa os rituais. Bem, daí lá na fase dos projetos a gente pode então pensar em planos. O que eu quero para o meu futuro? Eu vou estudar o quê? Eu vou trabalhar onde? Como vai ser minha vida? Eu vou me mudar? Eu não vou? Dependendo do tipo de perda que se teve, porque eu falei para vocês que na minha linha a gente trabalha com as perdas em geral com os mesmos métodos, né? Não só em relação à morte. Como esse é o nosso foco hoje, né? Eu gostaria de dizer para vocês que não pulem as etapas. Que a coisa mais importante do luto em relação à morte é a expressão. Quanto mais se fala, quanto mais se expressa, quanto mais se põe para fora, mais favorável é. Não é o contrário. Algumas pessoas têm a ilusão de que se eu ficar falando, se eu voltar, eu vou ficar revivendo, só que este processo é que vai fazer com que você vá elaborando este luto, com que você vá a cada dia jogando um pouquinho para fora dos seus sentimentos, porque não é fácil. Da mesma maneira, eu queria dizer que em alguns processos de luto, eles são tão fortes, tão intensos, que precisamos de ajuda. Então, a gente pode buscar, sim, uma ajuda especializada, né? Psicólogos e psiquiatras são os dois nomes mais que trabalham com este aspecto, mas, porém, existem 1000 outros tipos de terapeutas, de aspectos para procurarmos ajudas, inclusive espirituais, terapeutas holísticos, coisas com florais e homeopatia ou até remédios, porque vai ter casos que o luto está sendo muito difícil, que a pessoa está tendo reações bem fortes e que vai precisar de ajuda. E aí, para a gente ir finalizando nossa conversa, quem está em volta precisa dar muito amor, amorosidade, compaixão, né? Para essas pessoas que estão em luto. E a gente tem que falar que rede de apoio é o principal. A gente tem que se rodear de pessoas que possamos contar, parentes, amigos, colegas e quem está em volta, né, fazer essa articulação de rede de apoio. Mas nós ainda teremos uma próxima conversa para falar de como nós podemos apoiar quem está em luto. Mas vamos segurar um pouquinho. Hoje o nosso bate-papo era mais para a gente entender que reações acontecem quando a gente está em luto e os passos que a gente pode fazer para enfrentar esse luto, tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa, né? E a gente vai voltar então a se falar. Um abraço a todos.